bem-vindos ao podcast de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Ronaldo Gismondi. Eu lembro a todos que esse material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina e não deve ser utilizado por profissionais de outras áreas. O tema da discussão de hoje é a abordagem do paciente com insuficiência cardíaca descompensada, portanto, numa apresentação aguda. Só para lembrar vocês, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. No modelo brasileiro, a doença mais comum nesse grupo ainda é, na verdade, o AVC isquêmico, seguido da doença coronariana. Mas em países desenvolvidos, onde já houve um controle melhor dos fatores de risco e da abordagem inicial hospitalar desses pacientes, hoje os doentes morrem principalmente de insuficiência cardíaca. É a realidade dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Portanto, todo médico que trabalha de hospital, plantão, CTI, emergência, tem que estar com conhecimento sobre o assunto, porque vai se deparar com isso no seu dia a dia. Quando você recebe um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, você tem uma abordagem dupla que ocorre simultaneamente. Uma é tratar as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca para contribuir para a recuperação do paciente. A outra é investigar a etiologia da insuficiência cardíaca, se isso não for conhecido, e principalmente o porquê que ele descompensou. Isso é importante porque se você tratar o fator descompensador, você tem mais chance de ter sucesso e menos chance de recidiva. Vale lembrar que pacientes com insuficiência cardíaca descompensada hospitalizados, metade deles acaba reinternando em algum momento nos próximos meses e a mortalidade de um ano pode chegar a 20%, dependendo das condições clínicas. Quando você vai investigar, vou começar inicialmente então para investigar o motivo que descompensa, tá? Então, quando você vai investigar o motivo que descompensa, você tem a história clínica, o exame físico e exames complementares simples, como hemograma, bioquímica, eletro, raio-x de tórax. As causas mais comuns são má adesão ao tratamento e à dieta. Talvez no dia a dia isso seja extremamente comum. Infecção, pneumonia, é uma infecção comum nesse contexto, também pode ser endocardite infecciosa, entre outras. Isquemia. Então, o dente que já é isquêmico, faz uma isquemia aguda, descompensa. Arritmia. Fenômenos tromboembólicos. Tem que estar sempre na cabeça do médico e ele fazer os exames necessários para se chegar ao diagnóstico. Além disso, a insuficiência cardíaca per se tem sintomas que precisam de tratamento. Em geral, quando os sintomas do ventrículo esquerdo predominam e o doente tem congestão pulmonar ou baixo débito sistêmico, isso tende a ser mais intenso e mais grave e exigir de você uma rapidez maior no tratamento. Além do eletro, do raio-x, da bioquímica, 2 exames se destacam na avaliação desse paciente. Um deles é o BNP. O BNP e o NT-proBNP, que é um fragmento, né? Em geral, o NT-proBNP é mais alto que o BNP, chega a ser até 6 vezes o valor dele, porque tem uma meia-vida maior. Eles são muito usados porque o BNP, quando está abaixo de 100, provavelmente a insuficiência cardíaca não é responsável por aquelas manifestações. Quando esse BNP está acima de 500, isso aumenta muito o valor preditivo positivo, né? Provavelmente a insuficiência cardíaca é responsável por aqueles sintomas de espinéia, o mais comum deles. De 100 a 500, você está numa faixa cinzenta e você vai ter que juntar muitos outros dados. O ecocardiograma é a outra ferramenta que eu gostaria de destacar como uma ferramenta importante. Ela vai separar a insuficiência cardíaca em 2 mundos. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, porque o tratamento delas na fase aguda e crônica é diferente, apesar de as duas terem um prognóstico ruim. E ele também te dá outros parâmetros, ele vê se já tem remodelamento atrial, se tem regurgitação mitral ou outra doença valvar associada importante. Te dá uma ideia do diâmetro da variação da cava, que é uma avaliação indireta da volemia. Então, o eco, que é simples, é fácil, faz na beira do leito, junto do BNP e dos exames básicos de rotina, são muito importantes na avaliação complementar. Então, você pega o paciente com insuficiência cardíaca descompensada e você vai fazer a sua dupla abordagem de por que ele descompensou e tratar os seus sintomas. Primeiro passo,
você vai garantir a esse paciente ventilação e oxigenação. Você oferece oxigênio complementar e uma das formas de você ofertar isso, que esse paciente se beneficia muito, é a ventilação não invasiva VNI. Tanto por CPAP quanto BIPAP, o doente costuma ter ótima resposta. Das drogas venosas, durante muito tempo, se ensinou o mnemônico LMNO, de Lasix, furosemida, morfina, nitrato e oxigênio, né? A morfina deve ser usada com muito cuidado. Apesar de ter uma propriedade ansiolítica e venodilatadora, a morfina nos indivíduos mais idosos pode deprimir o leve respiratório, pode dar confusão mental, então não seria talvez a primeira entrada, principalmente no doente com mais de 60 ou 70 anos de idade. O diurético vai pelo mesmo caminho. O diurético de escolha no doente descompensado é a furosemida, que é o diurético de alça, por via venosa. Agora, não vale a pena, talvez, você usar doses em bolos muito altas, você fazer 4, 5 ampolas de uma vez. Parece que o ideal é você converter a dose oral com o paciente em venosa e subir isso um pouquinho, de repente em torno aí de 80 miligramas por dia, possa ser um bom caminho. Doses muito altas, que passe aí de 100, 150 miligramas de furosemida por dia, podem ser oto- e nefrotóxicas e acabar, na verdade, piorando o paciente. O trabalho principal que saiu há pouco tempo, comparando a infusão contínua versus o uso em bolos, não conseguiu mostrar diferença. Então, a gente está autorizado a fazer das duas formas. Pode fazer em bolos a cada 6 horas ou a cada 4 horas, ou pode fazer a furosemida em infusão contínua. Além da morfina e da furosemida, os nitratos também são muito interessantes no tratamento da insuficiência cardíaca aguda descompensada. No Brasil, a gente dá preferência muito à nitroglicerina, reservando o nitroprusiato, que é o Nipride, para os doentes que estão muito hipertensos. Tirando esse contexto de uma emergência hipertensiva, a nitroglicerina é uma boa droga, ela tem propriedades venodilatadoras. No doente coronariano é a primeira escolha. Você começa ali com 3 a 6 microgramas por minuto e vai subindo isso gradativamente. Só tem que ter cuidado. No doente hipotenso, uma PA sistólica menor que 100 é uma contraindicação. No doente que tem um VD muito disfuncionante, porque o VD, quando está falido, ele precisa de volume. Se você venodilata, você tira o retorno venoso, isso pode dar baixo débito. Então, no doente com IVD, infarto de VD, tem que ter cuidado com a nitroglicerina. E no doente que esteja muito hipovolêmico também, porque a chance de fazer hipotensão é maior. Além da furosemida, da morfina e do nitrato, a gente entra sempre naquela discussão. O que eu faço com beta-blocker e se eu dou inotrópico ou não, né? Essa é uma discussão onde ainda haverá cenas dos próximos capítulos. Eu não tenho uma resposta definitiva para dar para vocês. Basicamente, o que a gente, sem muito consenso, tem feito é o seguinte. O paciente usa beta-bloqueador. Ok, eu vou tentar mantê-lo. Tirar o beta-bloqueador piora o prognóstico do doente. Qual é a exceção? O doente em choque cardiogênico. O doente que esteja tão hipotenso a ponto de ter um baixo débito sistêmico é o doente em que você vai tirar o beta-bloqueador e talvez seja a situação de você usar um inotrópico. Tem a dobutamina e tem o levosimendan. Muitas pessoas preferem o levosimendan nesse contexto porque entendem que os receptores beta estão bloqueados e a dobuta não agiria tão bem. Mas a verdade é que esse é um doente de prognóstico pior, né? O doente que você tem um choque cardiogênico ou um baixo débito sistêmico muito grave, que você tem que tirar o beta-bloqueador e fazer o inotrópico, é realmente o doente de pior prognóstico. E seria a opção. Lembrar que todos os inotrópicos têm efeitos colaterais, podem dar arritmia, podem piorar, na verdade, o prognóstico do doente por conta dessas arritmias. Então, a gente realmente só usa em última instância. Os antagonistas da vasopressina não tiveram bons resultados. O nesiritide, que é um agonista também do peptídeo natriurético, também não teve bom resultado. Nos doentes que têm síndrome cardiorrenal, que o rim está muito falido, ele pode não responder ao diurético, que você tem que fazer ultrafiltração para tirar o excesso de volume. E no doente que está muito anêmico, você pode, se necessário, transfundir. Hoje em dia, a gente tem evitado a transfusão liberal, tem uma tendência de, exceto no doente coronariano agudo, né, então tirando o coronariopata agudo, nos outros doentes, você pode usar aí talvez um limiar de transfusão entre 7 e 8 gramas por decilitro de hemoglobina. Isso parece ser melhor em termos prognósticos do que você transfundir a partir de 10. Então a gente tem usado esse limiar de 7 a 8 de hemoglobina num doente, claro, sintomático, para você fazer a transfusão.
A respeito de anticoagulação, a anticoagulação plena de rotina não é indicada apenas nos pacientes que têm uma indicação, o paciente que tem TVP ou TEP, ou o paciente que tem uma FA crônica. No doente agudo, é difícil a gente discutir ressincronização e desfibrilador implantável, né? Essas terapias, ressincronizar um doente que tem um BREzão, classe funcional 2 a 4, botar um CDI primário ou secundário, isso em geral é um manejo do doente crônico, não é o objeto de hoje desse podcast. Quem tiver dúvidas ou quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, acesse nossa página no Facebook, Clínica Médica UF, ou mande um e-mail para a gente, podcastcmuf@gmail.com. Obrigado e até a próxima.